Fala pessoal, tudo bem? Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o berçário, tá? É um assunto bem interessante que às vezes eu vejo as pessoas com bastante dúvida se é preciso ter o berçário, se é obrigatório, se dá para produzir na hidroponia sem utilizar o berçário, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou dar passar para vocês três vantagens, tá? Bem interessantes em você ter o berçário, tá bom? E eu peço que você fique até o finalzinho do vídeo. Mas antes, o que é o berçário? Para você que está chegando agora, está procurando informações sobre hidroponia. O berçário nada mais é do que uma fase, tá, que nós temos na hidroponia. Nós temos 3 fases na hidroponia, tá, que normalmente o pessoal dá o nome de maternidade, tá, que é a primeira fase ali da planta, onde a gente semeia, faz o semeio, germina, né, e produz a nossa muda. Então é a maternidade, a primeira fase. A fase intermediária seria o berçário, né? E nós temos a fase final, que é a fase de engorda, né? A fase definitiva. No caso, essa bancada aqui do meu lado é onde as plantas ficam até a hora da colheita, tá bom? Então são essas 3 fases que nós temos na hidroponia. E algumas pessoas ficam com dúvidas sobre o berçário. Às vezes assiste alguns vídeos de algumas pessoas que fazem o berçário, outras não fazem. Algumas falam que dá para produzir sem, outras falam que não, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então assim, dá para produzir sem ter o berçário? Dá para mim, por exemplo, fazer minhas mudinhas ou comprar minhas mudas e trazer direto aqui para a fase final, tanto para o perfil quanto para o cano PVC, por exemplo, de 75? Dá, tá? É possível sim, pessoal, produzir de forma hidropônica sem utilizar o berçário. Isso principalmente se você for alguém que produz de forma caseira, certo? Você que tem uma horta aí para família, tá? Uma horta residencial, que você está aprendendo hidroponia, cultivando aí para sua família. Então eu já produzi, pessoal, em torno de, durante uns 2 anos, né, mais ou menos, apenas numa hortinha lá em casa, utilizando o cano de 75 milímetros. Eu não tinha o berçário. No caso, o berçário em cano PVC a gente usa o cano de 50. E eu não tinha, produzia muito bem, criei vários vídeos para vocês. Então assim, dá para produzir sim sem utilizar o berçário. Mas isso se você for alguém que, né, uma pessoa que produz em casa só para sua família, tá bom? Agora, se tratando de uma produção comercial, de alguém que vai, se você vai trabalhar de uma forma mais profissional na hidroponia, você, né, vai ser sua fonte de renda, uma renda extra, uma renda principal, você que vai fazer um investimento, é muito importante que você tenha o berçário, tá? E eu vou passar aqui para vocês 3 vantagens, tá? Para vocês entenderem um pouquinho a importância de ter o berçário na hidroponia, tá? São 3 ideias, 3 vantagens, eu vou deixar a principal para o final, tá bom? Para você ficar comigo até o final do vídeo, para você não pular, beleza? Primeira, tá pessoal? Primeira vantagem. Quando você pega uma mudinha, tá? Então a gente tem nossa maternidade, onde produz a nossa muda. Se você pegar uma muda ali que tenha em torno de 15 dias, 20 dias, se você trazer ela diretamente, por exemplo, para o cano de 75 milímetros, essa muda, ela fica muito no fundo, ela fica muito envolvida pelo cano. O cano de 75, né, ele acaba envolvendo muito a sua planta e ela vai receber pouca luz, pouco sol. Né? Você que trabalha, já tem uma horta hidropônica e usa o cano PVC, você sabe que isso acontece. Você vai pôr sua mudinha e ela vai lá para o fundo do cano e ela recebe pouco sol, pouca luminosidade durante os primeiros dias. E o sol, pessoal, é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento das plantas. Então o que vai acontecer? Essa plantinha muito ali no fundo, muito escondidinha, para que ela, né, receba a luz, para que ela encontre o sol, o que ela faz? Ela começa a esticar, ela começa a crescer o caule dela. Então a gente vai acabar tendo uma planta caneluda, uma planta pernuda, como o pessoal fala, ela acaba estiolando um pouco, né, que é o estiolamento. Ela começa, em busca da luz, ela começa a dar uma esticadinha. A hora que ela sai do cano PVC, que ela consegue encontrar melhor a luz, aí ela para de crescer o caule e começa a desenvolver mais as folhas, tá? Então é normal. Lá em casa eu lembro que acontecia muito isso comigo. Quando eu levava as mudinhas para o cano PVC, na hora de fazer a colheita, eu via que, por exemplo, o alface ele tinha um caule bem compridinho. Por quê? Porque naquela fase inicial, em busca da luz, aquela minha planta começou a dar uma esticada. Porém, lembrando, se é um cultivo caseiro, isso não tem problema, não vai afetar a qualidade do produto, tá? Do alimento. Então é normal, você não vai ter nenhum problema. Mas para comercializar, às vezes você vai ter uma planta um pouco esticadinha, caneluda, pode ser né, que não vai ser tão interessante. O ideal de um pé de alface, por exemplo, é que ele seja baixinho e bem volumoso,
tá? Então, assim, essa seria a primeira vantagem em você ter o berçário. No caso do perfil, se você tem perfil hidropônico, o perfil normalmente ele já é baixinho, então mesmo trazendo a muda para o perfil final, a sua muda já vai receber luz. O problema maior é quando você leva pro cano PVC. Se você vai fazer uma horta em cano PVC, levou muda para o cano de 75, você tem esse pequeno probleminha. Dá para produzir? Dá, mas você pode saber que sua planta vai dar uma esticadinha, principalmente dependendo da posição do sol, né, que ele tiver ali na sua horta, tá bom? Essa seria a primeira vantagem em ter o berçário. Segunda vantagem, pessoal, se você fazer um berçário, principalmente se você individualizar o sistema, ou seja, aqui eu tenho uma bancada de fase final, tá, da fase de engorda, fase definitiva ali. O meu berçário que está ali no fundo, ele fica separado, ou seja, ele usa um outro reservatório, tá? Não usa o mesmo reservatório, então eu tenho uma bomba e um reservatório só para o berçário. Qual que é, tá, algumas das vantagens de você ter o berçário e principalmente se você tiver ele separado da sua fase final, tá? Você consegue trabalhar, tá, por exemplo, com uma condutividade, tá, que a condutividade, né, é o termo dado ali, nós hidroponistas usa bastante, que é para você saber ali basicamente a quantidade de nutriente, a dosagem, né, a concentração de nutrientes que tem dentro da sua solução nutritiva, ali no seu reservatório. Então, sendo assim, se eu tenho um berçário separado, eu consigo fornecer para aquelas minhas plantas uma condutividade, ou seja, uma dosagem de nutriente diferente dessa minha fase final, das plantas adultas. Então veja só, como eu falei lá no comecinho do vídeo, né, a gente tem a maternidade, o berçário e a fase final, fase de engorda. Imagina como se fosse uma pessoa, tá? Um bebezinho, uma criança ali e um jovem, um adulto. Esses três carinhas, eles precisam, né, de uma alimentação diferente. O adulto já se alimenta mais, ele exige, né, uma nutrição maior, mais vitaminas, né, uma alimentação maior. A criança, uma alimentação menor. É a mesma coisa, a planta, gente, é um ser vivo e a mesma coisa acontece com a planta. Em cada fase da planta, ela exige mais, ela precisa mais, né, dessas vitaminas, desses minerais. Então, se você tem um berçário separado, você consegue fornecer para aquela sua planta, para aquela sua mudinha, que é uma criancinha, vamos dizer assim, uma quantidade um pouco mais baixa de nutriente comparado à planta de fase final, né? Diferentemente, se você colocar suas mudas, planta adulta, tudo junto, você não consegue controlar a dosagem de nutriente que cada uma recebe. Você vai ter que fornecer o mesmo nutriente para ambas as plantas. Dá para trabalhar dessa forma? Dá. Eu trabalhava dessa forma também, colocando mudinha, planta adulta no mesmo sistema. Mas lembrando, isso para um sistema caseiro, tá? Para você que vai cultivar em casa, que você ainda pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de ter uma perca, de não ter às vezes uma produção tão bonita, né? Então, é tranquilo, é possível eu produzir dessa forma sem nenhum problema, tá? Mas essa é mais uma das vantagens, de você poder fornecer para sua planta, né, para aquele seu berçário, aquelas suas mudinhas, uma alimentação mais adequada para ela, tá? Uma condutividade um pouco mais baixa do que a fase final. Outra ideia interessante também em você ter o berçário e principalmente separado, né, um berçário individual, pensa no seguinte cenário. Aqui eu tenho em torno de 200 plantas, vamos supor que eu tenha uma perca aqui por qualquer motivo que seja, tá? Vamos supor que deu alguma doença aqui no meu sistema, né, no meu reservatório, alguma bactéria contaminou minhas plantas e eu perdi. Isso acontece muito na hidroponia. Ou vamos supor que eu tive um vazamento, acabou a água, uma bomba queimou, qualquer coisa do tipo que venha fazer eu perder as minhas plantas, tá? As minhas plantas aqui que já estavam se desenvolvendo. Se isso acontecer, eu tenho ainda, né, vamos dizer assim, um plano B, né, vamos dizer assim, que é o meu berçário. Quer dizer, por mais que eu perca todas essas plantas, eu tenho ali algumas plantas na fase intermediária que eu vou poder trazer elas aqui para o meu sistema e vão me dar aquele apoio, né? Diferentemente, se você tivesse o seu berçário, né, suas mudas, tudo junto, se você tiver tudo aqui no mesmo reservatório, o que vai acontecer? Você teria uma perca total. Aí você tem que ir lá para o comecinho, produzir a muda de novo, então você teria um processo bem mais demorado para a colheita novamente.
Então assim, mais uma ideia interessante de ter o berçário e principalmente ter ele separado, fazer ele separado da fase final, ter um berçário ali, né, um local ali com reservatório, uma bomba separada, tá? Seria mais essa vantagem. E a última, pessoal, que eu deixei para o finalzinho, que eu acho que assim, é a principal e ela é mais interessante para você que vai trabalhar de forma comercial, de uma forma profissional na hidroponia, tá bom? Essa eu acho que é o que é a charada ali, é o que vai fazer você ter o seu berçário, tá? Eu vou dar dois cenários aqui para vocês poderem entender, que é a questão da produção, da produtividade, que vai aumentar demais se você tiver o seu berçário. Vamos seguir o seguinte raciocínio. A gente vai fazer um exemplo aqui utilizando o pezinho de alface, tá? O alface em torno de 45 dias para você colher ele, tá? Claro que pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Mas vamos fazer essa conta mais ou menos, 45 dias, né? Vamos supor que eu só tenho aqui essa fase final. Tenho 200 plantas aqui na fase final, tá? Fase de engorda. O que vai acontecer? Eu vou pegar algumas mudas, eu vou produzir algumas mudas ali na minha maternidade, tá? Que é aquela mesinha ali, né? Que é onde eu produzo minhas mudas, ou vou comprar as mudas, por exemplo. Aquelas mudas, elas vão ficar uns 15 dias ali para elas, né, para mim produzir. Depois da germinação, 15 dias eu tenho uma muda. Se eu trazer aquelas mudas para cá, quer dizer, se elas estão com 15 dias e eu vou colher com 45, precisa de mais 30 dias para mim colher, correto? Ou seja, passado 30 dias, eu vou ter colhido, né, 200 plantas. Eu vou trazer novas mudas para cá, que eu já vou, né, estar produzindo elas ali. Coloquei mais, né, mudas com 15 dias. Passado mais 30 dias, para completar os 45, é que eu vou colher novamente as 200 plantas. Sendo assim, nesse cenário, tá, nesse exemplo, a cada 30 dias eu vou colher 200 plantas, tá? Seria essa a ideia. Agora vamos para o segundo cenário, que é onde eu tenha o meu berçário. O que vai acontecer? Eu vou produzir minhas mudas, vou germinar, vou semear, vou produzir minhas mudas. 15 dias, o que eu vou fazer? Eu pego as minhas mudas e eu vou levar elas para o berçário, ok? E esta é a ideia do berçário, a fase intermediária. Levei para o berçário, vou germinar mais algumas sementes, tá? O que vai acontecer? Essas plantas vão ficar 15 dias no berçário. Quando elas tiverem 30 dias, aí sim que eu vou passar elas para cá. Então veja só, nessa altura eu vou ter aqui plantas com 30 dias, vou levar mais plantas ali para o meu berçário, né, com 15 dias e vou germinar mais algumas plantas. O que vai acontecer? Passado mais 15 dias, essas plantas aqui terão 45 dias, no meu berçário eu terei plantas com 30 dias e ali na minha maternidade eu terei plantas com 15 dias. Então o que ocorre a partir de então? Fiz a minha primeira colheita com 45 dias normal, como naquele primeiro cenário. Mas qual que é agora a chave, né, a questão? Fiz a colheita, mas agora eu já tenho plantas no berçário com 30 dias. Então já são plantas já mais adolescentes, mais formadas. Se eu trouxer plantas com 30 dias para cá, quer dizer, daqui 15 dias eu já vou fazer minha segunda colheita. Diferente do primeiro cenário, que eu precisaria levar 30 dias para fazer a minha segunda colheita. Então o que acontece? Você vai fazendo esse procedimento, a cada 15 dias vai estar germinando, semeando, fazendo transplante. E o que acontece? A cada 15 dias você vai ter plantas aqui de fase final para você colher. Tudo porque no primeiro cenário a gente trazia plantas com 15 dias para cá. No segundo cenário a gente está trazendo plantas com 30 dias do berçário, porque ele é a fase intermediária. Enquanto as suas plantas aqui já estão engordando, estão crescendo para colher, já tem plantinhas lá no berçário vindo junto, crescendo, se desenvolvendo. Então a gente pode dizer que com 30 dias no primeiro cenário eu colhia 200 plantas. E tendo o berçário, com 30 dias eu vou colher 400 plantas, que seria o dobro, né? Então é muito interessante isso. Principalmente para você que produz de forma comercial, você que vai trabalhar, né, de uma forma profissional na hidroponia. Mas aí você pode dizer o seguinte: Bruno, mas veja só, para mim ter um berçário, eu vou ter que ocupar um espaço maior. Exatamente, tá? Então a gente não pode dizer que você vai dobrar a produção. Por quê? Porque nesse segundo cenário, você precisaria ter um berçário do lado, um berçário, um espaço a mais. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma bancada de 2 metros, eu precisaria de uma outra bancadinha de 1 metro, seria a metade para o meu berçário. Ou seja, eu preciso, né, reservar um espacinho ali para colocar o meu berçário. Então, por isso que a gente não pode dizer que
dobrou a produção. Por mais que você vai colher o dobro de plantas ali no mês, mas você precisa de um espacinho um pouquinho maior, tá? Mas tem uma questão também, muitas pessoas usam o berçário sobreposto, que o que seria? Imagine essa bancada aqui, né? E eu poderia colocar o meu berçário em cima, tá? Em cima aqui, um andarzinho acima. Ou seja, aí nesse caso sim eu posso dizer que eu estaria dobrando minha produção, porque no mesmo espaço, aí sim, aonde eu produzia 200 plantas, eu passo a produzir 400 plantas, tá? E então assim, essa terceira eu acho que é a principal vantagem de você ter um berçário para você que produz de forma comercial, tá? E falando no berçário sobreposto, gente, eu vou fazer um vídeo na sequência falando sobre alguns cuidados, né, sobre esse berçário sobreposto. Algumas pessoas fazem, outras, né, fazem do lado, algumas fazem em cima, algumas têm problema quando fazem o berçário sobreposto. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, vou dar algumas dicas se você tem ideia em fazer o berçário sobreposto, tá bom? Assim que eu fizer, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo para você poder acompanhar, tá? Então o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu possa ter sido claro com vocês sobre o berçário. Então assim, ó, dá para produzir sem o berçário? Dá, mas faça isso se você produz em casa só, tá? Uma hortinha só para você, para sua família, para você aprender. Vai trabalhar de forma comercial? Você precisa ter o berçário. Fundamental que você tenha o berçário e principalmente fazer ele individual, fazer ele separado das plantas de fase final, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, achou bacana, se inscreve aí no canal, tá? Se inscreve aí porque assim o YouTube te avisa quando eu fizer novos vídeos como esse aqui, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado e até mais.